Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. E aí, já orou hoje? Você já orou hoje? Esse canal, como eu sempre falo, ele tem o propósito de incentivar você a orar e a aprender as verdades bíblicas de A a Z que eu trago para você. Aqui eu vou falar tudo que a Bíblia fala, tá? Eu não vou falar a interpretação que você tem da Bíblia. Eu não vou falar o que você quer ouvir ou o que você acha que é certo ou que é errado. Eu vou falar o que a Bíblia está falando, o que está escrito, tá? Porque o meu canal ele é um canal bem didático que fala o que a palavra está escrito. Porque eu sigo à risca o que está escrito. Examinais as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim, tá? Então, aqui nesse canal, você não vai ouvir opiniões, tá? Você vai ouvir o que está escrito. Eu vou falar o que está escrito na palavra, sem ponto, sem vírgula e sem interpretações diversas do seu ponto de vista, ou do meu ponto de vista, ou do ponto de vista de A, B, ou do ponto de vista X ou Z, ok? Eu vou falar o que está escrito na palavra. E é esse que esse canal prega. Eu prego o que está escrito. Se lá tiver escrito, este ambiente é azul, eu vou falar, este ambiente é azul. Se tiver escrito, este ambiente é rosa, eu vou falar, este ambiente é rosa. Eu vou falar o que está escrito. Porque Jesus usou a Bíblia como a sua defesa e como o seu exemplo e como a sua espada. Em tudo que ele era afrontado, ele usava a Bíblia. E na época de Jesus Cristo não existia o Novo Testamento, ele usava o Velho Testamento. Então não tem distinção entre um e o outro, tá? Isso não é opinião minha, é o que a teologia fala. Jesus, Paulo, sempre usava a Bíblia como referência, o Velho Testamento, porque não existia o Novo Testamento. Então a Bíblia inteira é a verdade, é a boca de Deus, tá? É a boca de Deus. Tanto que no livro de Apocalipse fala assim que Deus tem duas testemunhas. Essas duas testemunhas que falam em Apocalipse é o Velho e o Novo Testamento, que dá testemunho dele, tá? Então hoje eu vou fugir um pouco do tema que eu trago de A a Z. E hoje eu vou falar de um tema interessante, até avançando talvez a letra, tá? Mas só que o tema que eu quero falar é fugindo do temas do alfabético que eu estou seguindo de temas da Bíblia. Hoje eu vou falar sobre um tema diferenciado, seguindo o tema do alfabeto. O tema passado eu falei sobre esperança, tá? Só que hoje eu não vou continuar na letra E. Hoje eu vou fugir um pouco do tema e vou falar sobre a verdade. A verdade. A Bíblia tem uma verdade? Existe uma verdade? Quem é a verdade? Se existe uma verdade, por que as pessoas não seguem a verdade? E quem são essa verdade que a Bíblia fala? É isso que eu vou falar hoje no vídeo de hoje. Quem é a verdade? Onde está a verdade? Onde está a verdade? Quem é a verdade? E se existe uma verdade, qual é a verdade absoluta, correta e certa? É isso que eu vou falar no meu canal hoje, tá? Quem é a verdade, tá? Separei alguns textos bíblicos para que você possa entender, tá? Para que você possa entender o que é a verdade. Porém, vamos começar aqui, vamos fazer um estudo didático, tá? A verdade de Deus, o Criador do céu e da terra e do universo, e o meu Criador, o seu Criador, é uma só. A verdade de Deus é uma só. Porém, ela é apresentada na Bíblia como 5 colunas, tá? 5 colunas, tá? 5 colunas. Quais são essas 5 colunas da verdade? Quais são essas 5 colunas da verdade? Repetindo, a verdade de Deus é uma só na Bíblia, porém ela é dividida na Bíblia em 5 colunas. Colunas alicerce forte. Quais são essas 5 colunas da verdade? Primeira coluna, Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos é a verdade, tá? O decálogo escrito com o dedo de Deus. Então, são essas 5 colunas da verdade, ok? É isso que eu quero trazer para você. O decálogo que é instituído até hoje, que muitas leis humanas guardam essas leis que foi escrita pelo dedo de Deus há cerca de uns 4, 5 mil anos atrás, que foi dada lá na lei mosaica, foi dada para Moisés, que as pessoas falam que é lei mosaica, mas eu costumo falar que é lei moral, porque não matar
ainda continua em vigor, não roubar continua em vigor, apenas uma lei que as pessoas acham que foi abolida, tá? Mas a lei nunca foi abolida. Jesus falou assim: até que o céu e a terra se passem, não mudará nem um i, nem um tio da lei. Isso está escrito em Mateus no capítulo 5, tá? A partir do versículo 17 e 18. Então, até que o céu e a terra se passem. O céu e a terra não se passou. O céu e a terra vai se passar conforme está escrito lá em Apocalipse no capítulo 22. Jesus fala: eis que faço novo céu e nova terra, aonde habita a justiça, e eu enxugará dos olhos todas as lágrimas. Então ele ainda não fez, ele ainda não enxugou dos olhos todas as lágrimas, onde ele fala que não haverá mais nem pranto, nem luto, nem dor, nem morte. Então esse céu não passou. Então se esse céu não passou, a lei também não passou, tá? E eu vou te passar os textos bíblicos que falam sobre isso, tá? Eu elaborei aqui o texto bíblico, estou pegando a minha Bíblia aqui, e fala assim, confirmando isso que eu te falei, que a verdade de Deus é uma só, porém ela é dividida em 5 colunas. Isso não é opinião minha, vou te falar onde está escrito isso na Bíblia, tá? Lá em João, no capítulo 8, no versículo 32, fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando fala conhecereis, você está vendo que a palavra está vindo no plural. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando fala no plural, está mostrando aqui para mim, eu entendo, estudando português, estudando no colégio, na faculdade, você entende quando vem com um S a mais, se chama plural. E quando se fala plural, significa que é mais de uma coisa. Então, lá em João, no capítulo 8, no versículo 32, fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Legal? Entendeu? Então, Tom, onde fala que Deus é a verdade, já que você está falando que essas 5 colunas, Deus é a verdade? Onde fala na Bíblia, confirma para mim que Deus é a verdade? Vou te falar. Você vai lá no livro de 1 João, tá? Lá no finalzinho da Bíblia, no livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 20. Lá fala que que o Filho revela a Deus e que Deus é o verdadeiro Deus, que Deus é a verdade, tá bom? Você vai na sua Bíblia e confere na sua casa isso que eu tô te falando. Tom, onde me fala que Jesus é a verdade? Onde que fala pra mim que Jesus é a verdade? Fala isso pra mim onde que fala. Você vai lá no livro de João também. O livro onde fala que Deus é a verdade é 1 João, no capítulo 5, versículo 20. Que Jesus fala que ele é a verdade. Você vai no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, tá bom? É lá que fala sobre isso. E na onde, Tom, fala que o Espírito Santo é a verdade? É onde fala que o Espírito Santo é a verdade? Onde fala isso pra mim, Tom? Fala pra mim na Bíblia. Você vai lá no livro de João ainda, no capítulo 16, no versículo 13. Fala que o Espírito Santo é a verdade. Fala, quando vier, Jesus fala, quando vier o Espírito da verdade, ele te guiará a toda a verdade. Então, onde fala pra mim que a Bíblia é a verdade? Lá no livro de Salmos 119 fala assim: santificai-vos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Verifica na sua Bíblia lá, que fala que a palavra de Deus é a verdade, que a Bíblia é a verdade. Então já falamos 4 colunas. E a última coluna, os 10 mandamentos. O próprio Deus desceu a parte onde que eu quero falar que os 10 mandamentos é a verdade, porque foi a única parte da Bíblia que Deus não permitiu que o homem escrevesse. Não que ele tem que as outras partes da Bíblia não tem validade porque o homem escreveu. Não. Como eu sempre falo no meu canal, a pessoa imperfeita na mão do perfeito se torna perfeito. Mas porque Deus quis escrever o decálogo, os 10 mandamentos, a qual é regido o céu, a terra e todo o universo é regido por esse decálogo, esses 10 mandamentos. Por quê? Porque é o próprio caráter dele, os 10 mandamentos. O não matar, o não roubar, não adulterarás, não terá outros dias diante de mim, não fazer para ti imagens, escultura, semelhança. Então, ali declara que os 10 mandamentos é a verdade também, porque é o caráter de Deus nua e crua. Resumindo, então se a verdade de Deus é uma só, e eu te passei os textos bíblicos, que elas são divididas em 5 colunas, se a verdade de Deus, repetindo, a verdade de Deus é uma só, e ela é separada em 5 colunas, por que o diabo
ele é o diabo e ele é o ser adversário de Deus e que trouxe todo o mal para o nosso planeta. Se ele conhece toda a verdade. Vamos fazer aqui um jogo didático para você entender. Como eu falei, a verdade de Deus é uma só, dividida em 5 colunas. Vamos lá. O diabo, ele conhece a Deus? Lógico, ele morou lá no céu, com certeza ele conhece a Deus. A Bíblia fala que ele era querubim da guarda, no brilho das estrelas ele andava, ele ficava ali no trono de Deus. Isso está escrito no livro de Isaías, no livro de Ezequiel também narra sobre isso, sobre a vida de Jesus Cristo, a vida de Satanás, de Lúcifer no céu. Então, entendemos que ele conhece a Deus. Se ele conhece a Deus, automaticamente ele conhece a Jesus, a segunda coluna, certo? Ele conhece Jesus, conhece bem. Tanto quando ele atentou Jesus aqui na terra e lá no céu, ele viveu no céu, ele conhece Jesus. Se ele conhece Jesus, ele conhece a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que também é Deus. Ele também conhece, porque ele vivia lá do lado do trono de Deus. Se ele conhece o Espírito Santo, ele conhece a Bíblia, porque a Bíblia é a boca de Deus para o ser humano. A Bíblia é a arma que desarma Satanás, que você consegue trilhar o caminho da verdade e a vida encontrar Jesus. Então ele conhece a Bíblia. E se ele conhece a Bíblia, automaticamente ele conhece o Decálogo, que é os 10 mandamentos, que é os princípios do caráter de Deus, que foi escrito pelo dedo de Deus numa pedra, que significa eternidade. Porque se Deus tivesse escrito numa areia, apagava. Se Deus tivesse escrito numa madeira, apodrecia. Deus escreveu numa pedra, que significa eternidade, tá? A palavra pedra significa eternidade dentro do Decálogo. Se você for hoje, que tenho 33 anos, a idade que Cristo morreu, e eu escrever meu nome numa rocha, numa pedra, eu posso morrer. Minha filha que eu tenho, ela vai crescer, ela vai lá nesse local, vai ver meu nome, ela vai ter os filhos dela, que são os meus netos, vai lá, meu nome vai estar, os filhos dela vai ter os meus bisnetos, e assim sucessivamente meu nome vai estar escrito nessa pedra. Por isso que não apaga. Pode vir a chuva, pode vir a água, pode vir o que for, e não apaga. Por isso que Deus desceu e escreveu na tábua de pedra com o seu dedo. Então, resumindo, que Satanás conhecia as 5 colunas da verdade. E por que ele é Satanás, então? Se ele conheceu toda a verdade, por que ele se tornou Satanás? A palavra Satanás, traduzida para o português, a palavra Satanás é uma palavra grega, tá? Grega, traduzindo para o português, significa adversário de Deus. Por que Satanás é Satanás, então? Se ele conhece toda a verdade, se ele conhece Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos, por que ele é Satanás? Qual é o motivo, qual é a razão, Tom? Me explique, então, se ele conhece toda a verdade, por que ele é Satanás? Por que ele se revelou contra Deus? Por que ele não quis aceitar a verdade? Se ele conheceu pessoalmente, se ele viu, se ele teve contato, por que ele é Satanás? Eu vou te passar o texto bíblico e você tira as conclusões na sua casa, com a sua família, por que ele é Satanás, que significa adversário de Deus, tá bom? Mas eu quero que você tire as suas conclusões na sua casa, não a sua interpretação, tá? Porque, como sempre falo, a Bíblia não é um livro interpretativo, a Bíblia é um livro guia, que vai te guiar à salvação, ao caminho, à verdade e à vida, que é Jesus. A Bíblia vai te guiar a você viver no mundo melhor, a você viver no novo céu, nova terra, onde fala em Apocalipse no capítulo 22. A Bíblia, ela mesmo diz, examina, Jesus falou, examina ela, estuda, examina, como o médico faz com você, examina para achar algum problema da sua saúde, examina as escrituras, porque você será julgado até nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de Jesus Cristo e de Deus. Então, se Satanás conheceu as 5 colunas da verdade, por que ele é Satanás, Tom? Me fala, onde está escrito isso na Bíblia, que eu quero saber por que ele é Satanás, se ele conhece as 5 colunas da verdade. Por que ele é Satanás? Vou te falar o capítulo e o versículo aqui na minha Bíblia e você lê na sua casa, por quê, tá? Você vai lá em João, livro de João, no capítulo 8, no versículo 44. João, no capítulo 8, no versículo 44. Lá você vai ver por que Satanás é Satanás, porque ele, conhecendo as 5 colunas da verdade, ele ainda continua tendo a patente do nome como Satanás, que é a palavra grega traduzindo adversário de Deus. Porque ele é adversário de Deus. Lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 44, você vai tirar a conclusão. Eu não leio os textos bíblicos aqui para você de uma forma didática para incentivar você
ir na sua Bíblia, com a sua família, estudar a Bíblia e examinar. Nada melhor do que você examinar e estudar no aconchego da sua casa, no seu lar, tá bom, querido? Então esse foi o tema sobre a verdade. Existe uma verdade, essa é a verdade. Doa o que doer, aceita ou não, acredite você não, essa é a verdade. Eu te passei os textos bíblicos onde está escrito tudo isso, tá? Eu te passei os textos bíblicos onde fala que Deus é a verdade. Você vai lá em João, no capítulo 5, versículo 20, onde fala que Jesus é a verdade. Você vai em 1 João, no capítulo 5, versículo 20, fala de Deus é a verdade, onde fala que Jesus é a verdade. Você vai lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, onde fala que o Espírito Santo é a verdade. Você vai no livro de João, no capítulo 16, versículo 13, onde fala que a Bíblia é a verdade. Você vai lá no livro de Salmo, no capítulo 19, capítulo 119, versículo 105, fala: a tua palavra é a verdade, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lá também fala, tá bom? Isso, e no Salmo 119 fala que a palavra de Deus é a verdade, tá? E o decálogo já não precisa nem te falar que é a verdade, que foi o próprio Deus que escreveu com o seu próprio dedo, que é o seu caráter, tudo bem? Então você verifica esses textos bíblicos lá, com a sua família, na sua casa, e vê por que Satanás, ele teve essa patente, esse nome grego, Satanás, adversário de Deus, porque ele é adversário de Deus. Lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 44, fala por que Satanás, ele nunca se firmou na verdade, porque ele não quis aceitar a verdade se ele conheceu toda essa verdade: Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva nesse canal, deixe um like se você gostou do vídeo, tá? Compartilhe. Como eu sempre falo, eu vou falar temas aqui, o que a Bíblia diz, nunca o que você acha ou o que você pensa ou sua opinião. Se você achar ao contrário, se você achar que é errado, cada um tem a sua decisão de escolher o que é certo e o que é errado para a sua vida, tá bom? Mas como eu ouvi do meu amigo, você tem a liberdade de escolha, mas o livre-arbítrio você não tem, porque livre-arbítrio, tipo árbitro, vem de lei. Quem dá as leis é Deus, quem determina é Deus. Por isso que existe um árbitro, de um juiz de um time de futebol, ele determina a lei quando é falta ou quando não é. Então Deus dá a lei, Deus dá as regras, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, tá bom? Então você é livre para decidir, mas você não tem o livre-arbítrio, tá? Embora eu já falei no meu canal que você tem o livre-arbítrio, já falei, mas estudando, conversando com esse amigo que ele estudou direito, ele me explicou melhor. Livre todos nós somos para decidir o que queremos para nossa vida, mas a palavra árbitro de lei, quem determina a lei é Deus, né? Assim como um juiz de um futebol, ele tá ali para dar a lei quando é falta, quando não é, ou quando tem que expulsar, ou quando não tem que expulsar. Por isso que ele tem a patente do nome de árbitro, ok? Então, só para deixar claro. Então, se inscreva nesse canal, deixa seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Meu nome é Tom, ore por mim que eu estarei orando por você. Amém. Até mais. Tchau.